E aí pessoal, beleza? Estamos aqui, Opala 73, 4 cilindros. Vamos dar uma volta? É o seguinte pessoal, muita gente me pergunta e aborda falando assim: ah, eu tenho muita vontade de ter um carro antigo, mas eu tenho medo porque de ficar mais na oficina do que na rua, de ficar mais na oficina do que andando, medo de gastar mais do que com carro novo. Bom, para começar, eu preciso dizer o seguinte: essa afirmação ela pode ou não ser uma verdade. De quem que vai depender isso? De você. Por que eu digo isso? Bom, eu digo de cadeira porque atualmente eu só tenho carro antigo, eu ando só com carro antigo. Meu carro mais novo é do ano 87. É uma Jeep Cherokee. Mas como é ter um carro antigo no dia a dia? Eu vou falar mais especificamente do Opala. Como é ter um Opala 73 e rodar com ele no dia a dia? Bom, antes de falar disso, a gente tem que falar do carro em si, né? Esse Opala aqui eu comprei em dezembro, finalzinho de dezembro de 2019. Então eu já tô com ele agora, já faz aí 4 meses completos. Então é pouco tempo que eu tô com ele. Mas eu comprei ele já em estado excepcional de conservação para um carro da idade dele. Tanto é que eu comprei ele lá em Vitória e eu trouxe ele rodando para cá. Para Florianópolis foram 2.200 quilômetros de viagem sem conhecer o carro. Comprei pela internet, fui lá buscar e trouxe. Tá? Então o que acontece? Quando você vai comprar um carro antigo, você tem que entender que você está comprando um carro que foi feito para o tempo dele, né? Então o Opala é um coupé médio grande, né? Grande para os padrões brasileiros, tá? E realmente ele é grande para os nossos padrões, porque ele é grande para as nossas ruas, ele é grande para as nossas garagens, tá? Não é um carro que vai caber em qualquer garagem, não é um carro que vai andar com boa desenvoltura em qualquer lugar, tá? Nós temos cidades com ruas extremamente estreitas. É um carro que ele está todo original, exceto pelo volante, que eu coloquei por gosto meu, mas eu guardei o original, e pelas rodas que eu passei para aro 15 e alarguei. Fora disso, mas o desenho é o original. E, obviamente os pneus também não são originais. Mas fora disso, tudo no carro é original. Motor, câmbio, parte elétrica, exceto ignição eletrônica, que eu comprei já instalado no carro. Isso é uma modificação que eu acho salutar para qualquer carro antigo, tá? A suspensão tá original, o carro nunca foi rebaixado, graças a Deus, tá? E aí vai depender do que você quer do carro. E aí eu te digo o seguinte: para você conseguir usar o carro no seu dia a dia, quanto mais original o carro estiver, melhor para você. Por quê? Porque se o carro está funcionando da maneira que ele foi feito para funcionar, a chance de você ter surpresas desagradáveis é menor. Eu vejo gente ficar falando mal: porque meu carro trincou o chassi, meu carro trincou o monobloco, meu carro desalinhou, meu carro não sei o que. Quando você vai ver, o cara tá usando roda 18, o cara tá usando pneu com perfil 40, tá usando, sabe, um carburador que não é do carro, que não tem nada a ver, sabe, um carburador imenso para um motor pequeno, ou né, botou uma turbina, rebaixou, socou o carro no chão, e aí fica reclamando que o carro começa a dar problemas estruturais, que o carro não dá regulagem, que o carro não dá alinhamento, a suspensão não alinha e tudo mais. Então esse Opala aqui está todo original, o que é salutar esse carro. Bom,
Desempenho, tá? Desempenho. É um carro que dentro da cidade é extremamente agradável de dirigir. Olha aqui, eu saí do quebra-mola de terceira, já coloquei quarta e eu estou a 35, 38 km por hora. O motor não reclama, por quê? É um carro que tem relações de câmbio adequadas, né, para o tamanho e peso dele, e o motor tem muito torque em baixa. Então, ó, vou quase parar no quebra-mola, botei segunda marcha, passei bem devagar, saio no quebra-mola tranquilo, sem nenhum tipo de estresse por parte do motor. Isso é muito bom para quem dirige na cidade, né? Alguns carros mais novos têm essa dificuldade, né? O motor só rende bem em giros mais altos, então você precisa ficar levantando o giro para sair, ou você precisa jogar uma marcha mais baixa, o carro não tem força. E com esse carro aqui isso não acontece. Por quê? Porque lá nos anos 70, nos anos 60, ele foi feito para rodar bem na cidade. É um carro que não é feito para correr. Naquela época os fabricantes tinham uma preocupação, e a população tinha essa preocupação também, de ter um carro para andar, para chegar onde precisava chegar. A indústria automobilística nacional ela era ainda incipiente, né? Ela ainda era jovem, no início ali dos anos 70. E tudo que o brasileiro queria era um carro confortável, robusto, espaçoso para poder rodar no dia a dia. E o Opala trazia isso, né? Claro, o Opala 6 cilindros anda melhor, mas aí vamos para a parte que nos interessa, né? Usar no dia a dia, bom, é uma escolha a se fazer. O Opala 6 cilindros, bem regulado, ele vai fazer dentro da cidade entre 4 e 5 km por litro, se dirigindo com parcimônia, tá? 4 a 5 km por litro. Este aqui, na última média que eu fiz agora, quando enchi o tanque, rodei e enchi o tanque de novo. Ele fez 8,5 km por litro. 8,5 km por litro. É um consumo bastante condizente com carros de cilindrada até inferior e atuais, por exemplo. Um sedã 2.0, um Honda Civic, um Nissan Sentra, vai fazer mais ou menos a mesma coisa dentro da cidade, tá? A mesma coisa. Claro que andando, respeitando os limites de velocidade, né, respeitando o fluxo do trânsito, sem acelerações bruscas. É lógico que se você andar acelerando, ele vai fazer menos. Mas também não é aquela coisa assim que, nossa, eu preciso estar o tempo inteiro preocupado em só relar o pé no acelerador para ele não beber muito. Não. O segredo do carro antigo é mantenha o carro bem regulado, mantenha a manutenção em dia, mantenha tudo ok. O que eu fiz nesse carro? O antigo dono me falou, eu troquei vela, troquei cabo, o carburador está regulado, tá tudo em ordem, a turbina é nova, não sei o que. Pois bem, o que eu fiz? Eu fiz uma revisão, porque o carro rodava pouco demais, rodava muito pouco, então ele ficava com aquela gasolina ali envelhecendo e tal. Então eu mandei fazer uma regulagem completa no carburador, troquei as velas, troquei os cabos, coloquei uma bobina mais forte para melhorar a centelha e deu certo, o resultado é esse. Olha só, eu enchi o tanque desse carro, eu já rodei 140 km, ele ainda não encostou no primeiro quarto de tanque, tá? É muito interessante o consumo do carro frente ao que ele te entrega. É um carro que você curte demais, é um carro que chama atenção pra caramba na rua. Pra quem gosta de carro antigo, pra quem gosta de Opala, é uma delícia, cara, andar nesse carro. Qual que é o calcanhar de Aquiles? Sim, outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Olha lá, passamos num buraco, o carro nem sente. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, ele tem, eu fiz uma revisão completa no diferencial dele, tá? Tava com uma planetária quebrada, tava com rolamentos um pouquinho gastos, tava roncando, e aí eu fui tirar, o mecânico tirou os rolamentos e me contou o seguinte, que os rolamentos são originais, os rolamentos que tirou do carro são os originais dele ainda, de 47 anos atrás, tinha inclusive a marquinha do
rolamento original, nunca tinha sido trocado na vida, ou seja, troquei os rolamentos, botei tudo zero, marca boa, gastei uma graninha, mas é um carro que provavelmente não vai me incomodar por vários anos, óbvio, sempre respeitando os limites do carro, sempre respeitando o mínimo de originalidade, sempre respeitando manutenção em dia, trocar óleo, trocar filtros, fazer aquela limpeza no carburador de tempos em tempos e manter o carro com a elétrica em dia, funcionando. Parte elétrica é uma coisa que em carro antigo é uma das coisas que mais incomoda, é a tal da parte elétrica. O carro o motor de arranque não gira bem, troquei o motor de arranque, botei até um mais forte, botei um motor de arranque 6 cilindros, no 6 cilindros da Acedel, que é até super dimensionado para o carro, então perfeito, o carro não importa quanto tempo ficou parado, você bate na chave de pedra, tá? Fiz revisão de iluminação, luzes, tudo. Então assim, manter a parte elétrica em dia torna a sua convivência com o carro mais tranquila, tá? Isso é uma coisa fundamental. Porque quando a parte elétrica não tá legal, o carro começa a dar pequenos probleminhas, começa a te deixar na mão, tem dia que ele não pega, tem dia que ele não vai, entendeu? Se tiver muito frio, se soltar um fio aqui e ali, soltar uma coisinha, o carro te deixa na mão e você começa a ficar estressado com o carro. Você começa a ficar chateado com o carro. Todo dia, poxa, toda hora dá um probleminha, toda hora dá uma coisa e você começa a desgostar do carro. Outra coisa importante, escolher o mecânico que vai mexer no seu carro ou saber mexer você mesmo. Tem muita gente que não sabe ou não tem espaço, não tem ferramenta. No meu caso, por exemplo, eu não tenho ferramentas e, claro, conhecimento para mexer em tudo. Algumas coisas eu sei mexer, mas não tudo. Então aquilo que não dá para mexer em casa, que precisa de um elevador, que precisa de um equipamento mais sofisticado, eu tenho que levar na oficina. E aí é onde começa o sofrimento. O que é o melhor a fazer? Comprou o carro, se já tiver um mecânico bom de confiança, bota na mão dele e não tenha pressa. Deixa o cara mexer no carro, deixa o cara trabalhar. Deixa o carro lá 2 semanas, 3 semanas na mão dele e manda fazer tudo que tem que fazer. E acompanha de perto, tá? Acompanha de perto. Isso aqui o antigo dono falou que estava bom, estava em ordem. Cara, não interessa. Não interessa. O antigo dono não é você. Manda desmontar, manda olhar para ver. Manda ver o que tem. Se tiver que trocar, troca. Se tiver, tá perto de quebrar, tá perto de ter que fazer, faça. Afinal de contas, é um carro para você, rodar, é uma escolha sua. Não é uma questão aqui, nem se trata aqui de uma questão só de dinheiro. Às vezes você vai gastar na compra e para arrumar o carro antigo, para deixar ele funcional, talvez o mesmo que você gastaria para comprar um carro novo. A questão é, você gosta de carro antigo, quer andar de carro antigo, então você vai ter que pagar o preço, né? Você vai ter que pagar o preço de fazer uma manutenção bem feita, sabe, de deixar o carro em dia. Feito isso, meu amigo, poucas coisas dão mais prazer, na minha opinião, do que andar num carro antigo bem feito, bem conservado, como esse aqui, por exemplo. Quer dizer que depois de tudo isso eu não vou ter que fazer mais nada? Não quer dizer isso. Por exemplo, tem coisas que eu ainda quero fazer nesse carro. Existe um braço auxiliar que está com uma bucha estourada, que eu quero trocar. Eu tenho que pedir a peça pela internet. E outro ponto interessante a se falar também sobre compra de peças, né? Ele tem alguns barulhinhos no painel, alguns brilhinhos que eu quero desmontar e tirar, entende? Então, assim, temos coisas a fazer. É urgente? Não é urgente. Mas aí a gente vai fazendo aos poucos, entendeu? Vai fazendo para não ficar também estressado com o carro, né? Um dia parou em casa, dá para desmontar o painel e tal, a gente faz. Você tem que estar com o espírito para isso. Você tem que estar com a cabeça tranquila e vazia para poder fazer esse tipo de trabalho, você mesmo. E estar disposto a ficar sem o carro durante algum tempo, durante algum período ali de horas ou até de um dia para o outro e tal. Por isso que aí vai a minha próxima dica.
Se você quer ter um carro antigo para você andar todo dia, tenha dois. Tenha dois. Por que tenha dois? Porque eventualmente você vai precisar parar o carro antigo. Assim como você vai precisar parar o carro novo também. Ou então tem uma motinha para você deslocar, né? Quando o carro não tiver operacional. Mas é interessante você ter esse planejamento. Ou você tem um carro reserva, ou você tem uma moto, ou você separa uma grana para andar de Uber durante algum tempo. Entendeu? Caso alguma coisa quebre. Porque se você ficar dependendo só desse carro para todo dia andar e pau na máquina, e trabalha, e não sei o que, e o carro dá problema, e você vai ficar puto, vai xingar o carro, vai dizer que o carro não presta, né? Ah, eu tive um Opala e não prestava. Nossa, fiquei na mão várias vezes. Cara, se o Opala te deixou na mão várias vezes, a culpa é sua. Você comprou errado, você manteve errado, você usou errado. Não tem como. É um carro que na mão de taxista no passado, nos anos 70, 80, rodava 400 mil, 800 mil. Eu já vi Opala 4 cilindros na mão de taxista que passou de 1 milhão de quilômetros sem abrir o motor. Existe essa notícia. Se você procurar no Google aí, ele é capaz de se achar, tá? É um carro que é resistente, porque o motor é estrangulado, né? Se você quiser tirar a potência desse motor, você vai conseguir. Claro que a durabilidade também vai ficar comprometida, mas você consegue tirar a potência dele. É um carro que, para a proposta que ele tinha, que ele foi feito para fazer, que é rodar no dia a dia, que é rodar nas nossas ruas e estradas, ele roda muito bem, não se sente falta de força no dia a dia. Ah, o Opala 4 cilindros não anda. Para você fazer borrachão, para você fazer drift zerinho, para você tirar racha, para você... Não, aí realmente é um carro que não vai te atender para isso. Ele não vai te atender para isso. Mas se você quer um carro para rodar, para pegar uma estrada, para ir tranquilo, para fazer as suas coisas, né, para viajar com a família, cara, é um carro perfeito. Perfeito. Perfeito dentro de suas limitações lá dos anos 70, né? Nem nos anos 70 ele era um carro perfeito. Já naquela época já se dizia, a imprensa especializada já dizia que era um carro que era para ser conduzido com parcimônia, com calma. Por exemplo, o câmbio. Esse aqui tem aquele câmbio varietado, o famoso clec-clec. Não sei se vai dar para ver no vídeo, ó. Famoso clec-clec, tá? É um câmbio que não é rápido, ele não aceita trocas de marcha rápidas. Se você fizer isso, ele vai arranhar. Se você fizer isso, ele vai encavalar. Se você não souber tratar dele, as marchas não vão entrar. É o carro quem decide o ritmo, não você. E isso é uma coisa comum não só ao Opala, é comum ao Fusca, é comum ao Corcel, é comum à maioria dos carros daquela época. Isso é ruim? Pra mim, não. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Porque nós estamos aqui no ano de 2020, uma época em que todo mundo anda muito acelerado. O carro antigo, ele serve para nos levar de volta a um outro ritmo de vida que não se tem mais hoje. Ora, você vai pegar um carro dos anos 70 para querer passar marcha correndo, querer passar marcha rapidão para fazer tempo, cara, você vai se decepcionar. Não é o carro para você. Não é o carro para você. Quer um carro para fazer isso? Pega um carro mais esportivo, um carro que tem um câmbio já mais adequado para isso. A embreagem é alta, o curso da embreagem é longo, é bem longo. É um carro que tem um estilo de direção totalmente americanizado. Totalmente americanizado, puxado para os anos 70. É o acelerador pivotado no chão, é o pedal de embreagem lá no alto, é o pedal de freio lá no alto. Percebe? Então assim, não é um carro feito para dirigir rapidamente, é um carro feito para você curtir, você andar de boa. Tá? É um carro feito para você andar macio, andar sereno. Tá curtindo. E é o que eu faço. É o que eu faço. Ah, mas aí eu quero um seisão, que eu quero dar borrachão, que eu quero dar cacete. Beleza. Compre os seus 6 cilindros. E seja feliz, meu amigo. Só que
não adianta reclamar, porque o diferencial quebra, porque diferencial Braseixo, eu escuto muito isso, eu vejo muito isso em grupos, né, sobre carros antigos e tal. Porque o diferencial Braseixo é uma bosta, ele quebra. Botou Braseixo, quebrou. Ué, a maioria esmagadora dos Opala saiu com o diferencial Braseixo. Porque o Dana não quebra. Mentira, o Dana quebra também. O Dana quebra também. Tudo depende. Tudo depende do cupim de aço que está aqui do outro lado, que está aqui atrás do volante, aí do banco do volante. Vai depender sempre dele. Por mais que você coloque um diferencial barrudo ali, eu preciso de um diferencial mais barrudo porque eu ando em pista, beleza. Mete lá um diferencialzão de Maveco, um câmbio de Dodge, aí você vai ter resistência. É barato? Não é barato. Você vai pagar aí 3 mil no diferencial, mais uns 3, 4 mil num câmbio de Maverick, um câmbio de Dodge. Tá? E aí a sua ideia de ter um carro pro dia a dia que seja razoável de usar e que não vai te quebrar, foi por água abaixo, meu amigo. Foi por água abaixo. Então você precisa primeiro definir qual é a sua intenção, qual é a sua praia, tá? Só um detalhe, estou aqui a 90 por hora, vou bater 100 por hora agora, uma estrada aqui, beleza? 110. Cara, anda sereno, tranquilo. Para as nossas ruas e estradas, tranquilo. Mas os carros modernos andam a 140 sem fazer barulho. É verdade. Então compra um carro moderno. Entendeu? Não adianta você querer transformar um carro antigo em um carro moderno. Você vai se decepcionar, você vai gastar dinheiro, você vai se estressar e no final você vai dizer que o carro é ruim. Simples. Dá para melhorar isso aqui? Dá. Coloca o diferencial mais longo, aí você vai perder força de saída, você vai perder arrancada. Fala 4 cilindros é lerdo. Ele é muito lerdo. Eu posso botar um câmbio de 5 marchas? Posso. Para você botar um câmbio de 5 marchas aqui, nesse túnel deste carro, você vai ter que encerrar o túnel, vai ter que abrir o túnel. E o Opala é monobloco. O Opala não é chassi, não é enchassizado, ele é estrutura monobloco. Sabe o que você vai fazer? Você vai arrebentar a sua estrutura. Nada garante que você vai ter um carro estável daqui para frente. Nada garante. Tá? E é um carro que, sendo como é, original de fábrica, ele tem uma ótima estabilidade para um carro dos anos 70. Ele é macio e estável. Outra coisa, dá para fazer upgrades aqui? Dá. Por exemplo, a direção. A direção é realmente pesada. É realmente pesada. Para manobras com o carro parado, ela é impraticável. É uma musculação. Com o carro em movimento, botou o carro em movimento, ainda que seja pouco, a direção fica leve. Usar a calibragem correta, os pneus também costuma funcionar bem, tá? Então assim, eu pretendo colocar uma direção hidráulica nele, pretendo fazer. Mas é uma coisa urgente? Não é. Não é, dá pra segurar, entendeu? É um carro que dá pra você usar. Eu tô aqui, vocês estão vendo, eu tô usando. Ele não tem direção hidráulica, ele não tem ar-condicionado, ele não tem vidro elétrico, ele não tem trava elétrica, ele não tem porra nenhuma. E eu adoro usar. Só que, ao invés de ele se adaptar a mim, eu me adapto a ele. E aí a nossa convivência fica boa. Porque eu sei o que esperar dele. E sabendo o que esperar dele, não tem decepção. É igual um relacionamento amoroso, é igual um relacionamento de amizade. Você tem lá
lá, a sua esposa, o seu marido. Se você sabe o que esperar dela, o que esperar dele, você não se decepciona, né? Mas se você está esperando mais do que ele pode te dar, mais do que ela pode te dar, vai te decepcionar. Assim é com os carros antigos. Eu costumo brincar que a relação do homem com o carro antigo, homem eu digo no sentido humano, tá? Não é homem ou mulher, tá? Acho muito legal mulher que tem carro antigo, mulher que anda de carro antigo, acho máximo. Então, assim, a sua relação com o carro antigo, ela é pautada por aí. É um contrato que a gente faz com o carro antigo. Ele é antigo, ele veio dos anos 70. Ele é um carro que foi feito para ser legal, para ser bom lá nos anos 70. Ele não tem compromisso nenhum com os anos 2020. Ele não tem compromisso nenhum com a terceira década do século 21. Entende? Ele tinha compromisso lá na sétima década do século 20. Nós estamos na terceira do século 21. Como é que você quer cobrar dele um compromisso? Ele não tem. Percebe? Ele não tem. O compromisso dele era andar em estradas precárias lá nos anos 70, cujo limite de velocidade era 80 km por hora, onde quase carro nenhum no Brasil tinha ar-condicionado, tinha direção hidráulica. Ele tinha um compromisso com o conforto, com a simplicidade. Não se ligava muito para consumo, como se liga hoje. Então é isso, não adianta você comprar o carro e ficar reclamando. Compra o carro e aceita o que ele é. Faça dele o melhor que ele pode ser. Tire dele o melhor que você pode tirar. Eu estou tirando do meu Opala o melhor que eu posso tirar, que é um consumo urbano de 8,5 km por litro, um conforto muito bom para os padrões dele, uma maciez que eu adoro, um som do motor que eu adoro, uma dirigibilidade que eu adoro e um charme que pouquíssimos carros têm por aí. E assim a gente vai chegando ao final da nossa resenha sobre como é ter um Opala 73. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, quiserem bater mais papo sobre isso, deixa no comentário sugestões de mais vídeos pra gente fazer. Tem outros carros pra gente fazer, outros carros que estão na minha garagem. Quer trazer o seu carro pra gente andar nele, falar sobre ele? Vamos fazer também. Deixe seus comentários no vídeo, suas impressões. Fala aí se você já teve um Opala, se você tem vontade de ter, qual foi a sua experiência.